Bom, galera, vimos até agora que como calcular o campo elétrico de distribuições envolvendo cargas pontuais, que, como vocês se lembram, eram cargas discretas, né? Ou seja, a gente assumia que a estrutura do corpo não importava e que as cargas estariam concentradas em um único ponto. Bom, essa situação muda quando a estrutura do corpo passa a importar. Então, vamos imaginar um corpo composto por inúmeras cargas, certo? A esses corpos a gente denomina de corpos contínuos, né? Como essa linha que está desenhada para vocês aqui. Bom, essa linha ela tem, né, um comprimento S, um comprimentozinho S, certo? E aí, como ela tem inúmeras cargas, a gente não consegue contar a quantidade de cargas que tem nessa linha, nós podemos dividir em pequenos pedaços de carga, tá? Então vamos pegar um elemento de carga desse lado de cá, um elemento dQ, tá? Que está distribuído ao longo da distância ds, tá? A gente pode pegar um outro elemento aqui, dQ, que também está distribuído no mesmo ds, tá bom? Muito bem, e a gente pode fazer isso no corpo todo, né? Muito bem, esse elemento ds de carga, ele vai criar um campo elétrico no ponto P nessa direção, certo? Então, este é o campo elétrico criado por esse elemento de carga dQ. Tá? Lembrem que ele está a uma distância r do ponto P. Tá? Por outro lado, do outro lado, o dQ que aparece aqui também cria, né, um elemento de carga nesse ponto, cria um elemento de campo elétrico no ponto P, tá? O campo elétrico está apontando para lá, tá? Elemento de campo elétrico, elemento de campo elétrico. E aí a gente pode decompor o campo nas suas componentes, tá? E a gente vai ver que como calcular o campo elétrico no ponto P, somando vetorialmente os elementos de campo, tá? Então, de uma maneira geral, nós podemos dizer que o campo elétrico é a soma em toda a linha, né, desses campos elétricos. Só que como a gente pegou elementos bem pequenos de carga, tá, eles geraram elementos bem pequenos de campo elétrico, na verdade a soma a gente vai substituir por uma integral, né, uma integral de dE. Tá? Lembrem que, nesse caso, o nosso dE, lembra lá da carga pontual, né? É kq dividido por r ao quadrado, né? Só que, qual é a carga que cria o elemento dE? A carga é dq, né? E ela aponta na direção radial. Tá? Muito bem. Então, nós temos aqui que o nosso campo elétrico ele é a integral de k dq sobre r ao quadrado na direção radial. Agora, notem que essa linha de cargas a gente pode fazer a seguinte análise. A carga que está distribuída nela, dividido pelo comprimento da linha, é equivalente a o elemento de carga distribuído naquele espaçozinho ds, certo? Muito bem, esse cara é chamado de densidade de cargas, tá? Então aqui é só densidade, nesse caso linear de cargas, tá? Então a unidade Coulomb por metro quadrado, Coulomb por metro.
Tá? De onde a gente tira aqui, então, o nosso dq, né, vai ser lambda ds. Então, vamos voltar lá para a equação. O campo elétrico, quando a gente tem uma linha, ele vai ser dado simplesmente pela integral de k lambda ds dividido por r ao quadrado na direção radial. Tá? E você tem que fazer essa integral na linha. Então, temos aqui a nossa primeira constatação. Tá bom? Bom, outra distribuição de cargas muito conhecida é a distribuição superficial de cargas. Então, imagina que você tenha cargas distribuídas por uma certa superfície, tá? Você pega um elementozinho, agora é um elemento de área, tá? Porque é uma superfície, então você vai pegar um elementozinho dq que está distribuído ao redor dessa área dA, tá? Esse elementozinho de carga vai criar lá no ponto P um campo elétrico, né, na direção radial, um campo elétrico nessa direção, um elemento de campo elétrico, perdão, tá bom? E a gente vai seguir basicamente o mesmo esquema que a gente viu anteriormente. Tá? O que acontece aqui? Acontece que na hora que você pega a carga, distribuída pela área, é equivalente a gente pegar o dqzinho distribuído pelo meu dazinho, né, minha área, e aí esse cara aqui a gente denomina de sigma, que é a densidade superficial de cargas. A densidade superficial de cargas tem unidades de Coulomb. Deixa eu apagar aqui. Tem unidades de Coulomb por metro quadrado. Tá? De onde a gente tira que o dq é sigma dA. Tá bom? Bom, se a gente voltar na equação de campo elétrico, que a gente viu no slide anterior, isso vai ser a minha integral de K sigma dA dividido por R ao quadrado na direção radial. Lógico, eu tenho que fazer essa integral aqui na superfície toda. Tá? Então, temos aqui o campo elétrico devido a uma superfície carregada. Bom, uma terceira distribuição muito comum de cargas é uma distribuição volumétrica de cargas, certo? Agora, eu tenho as cargas distribuídas uniformemente, né, dentro desse volume. Muito bem, então vamos pegar um volumezinho aqui. Então, um volumezinho bem pequenininho dessa esfera, por exemplo. Tá? Então, dentro desse volumezinho, eu tenho uma carga dqzinho. Tá? Então, tem o volumezinho. Essa carga, esse dqzinho, vai criar lá no ponto P um campo elétrico que aponta na direção radial. Tá? Temos um elementozinho de campo elétrico que aponta nessa direção. E agora a gente pode pegar a quantidade total de cargas pelo volume. Isso é equivalente ao meu dqzinho dV. Tá? Esse cara aqui é a minha densidade. A gente chama ela de densidade volumétrica de cargas. Bom, letra ρ. E a unidade é Coulomb por metro cúbico. Tá? De novo, a gente tira dessa equação que o dq é ρdV. Tá? É ρdV. Então, temos que a integral volumétrica, nesse caso, integral do campo elétrico, é a integral de K ρdV dividido por R ao quadrado na direção radial. Você tem que fazer essa integral aqui no volume todo. Tudo bem?
Bom, então vamos resumir tudo que a gente viu. O campo elétrico em uma linha de cargas é integral de K lambda ds, sendo lambda a nossa densidade linear de cargas, tá? Na superfície, sigma, que é a densidade superficial, e no volume, a densidade volumétrica de cargas. Bom, galera, a gente não vai aprofundar, em cursos mais para frente vocês vão se aprofundar, mas essa integral de superfície aqui é uma integral que é feita na área, né? Então, ela é uma integral em geral dupla, né? Você tem que fazer uma integral de área. Essa integral no volume, né? Integral no dV, é uma integral de volume, portanto é uma integral tripla em geral, tá? Para a maioria das coisas simétricas, a gente consegue simplificar o cálculo dessas integrais, tá? Mas de uma maneira geral, vocês têm que saber que são integrais simples, duplas e triplas que a gente costuma usar. Tá? Galera, eu preciso que vocês saibam um pouco, relembrem um pouco de cálculo integral, tá? Então eu vou deixar um vídeo na descrição aí, né, para vocês relembrarem um pouco de cálculo integral que a gente vai usar nas próximas aulas.